Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 15 de junho, ontem nós tivemos a decisão da política monetária. Veio aquilo que o mercado já esperava, aquilo que já estava precificado. Hoje a gente vai analisar o mercado, a gente vai olhar para os dados on-chain e vai entender o que aconteceu nessa movimentação. A gente acabou tendo queda no final do dia, a volatilidade foi para baixo, liquidou pessoas que estavam em long, a gente vai analisar tudo isso e a gente vai entender como que está o comportamento daquelas pessoas que mais importa dentro do mercado. São exatamente os investidores mais maduros, beleza? Então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força no canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, quando a gente olha direto aqui para o saldo das exchanges, olha só, se a gente olhar o saldo de Ether, a gente vai ver que tivemos um bom drawdown aí na data de ontem. A gente teve remoção de Ether de dentro das corretoras. Se a gente olhar essa grande queda que a gente teve aqui no saldo de Ether nas corretoras, vai dar aproximadamente 165 mil Ethers foram removidos das corretoras na data de ontem, após o pronunciamento do Fed ali que nós tivemos, beleza? Então a gente olha para essa remoção aqui que a gente tem de Ether de dentro das corretoras e a gente pode entender de que corretora que foi isso. A gente consegue extrair aqui, filtrar que corretora, a gente tem todas as corretoras aqui, não todas as corretoras, mas as principais corretoras, e se a gente olhar, essa remoção foi feita dentro da Coinbase. Mais uma vez, ao longo desse pullback, a gente teve uma grande saída de Ether de dentro da Coinbase. Isso daqui é um claro sinal de que tem um player muito grande comprando dentro da Coinbase. Tem alguém com muita bagatela simplesmente acumulando Ethers ao longo desse processo. E por que a gente fala que é um player muito grande? Bom, dois motivos. As saídas são saídas muito grandes que a gente tem em um dia específico. E o segundo ponto é que a Coinbase é a corretora que mais tem institucionais. A corretora daqui dos Estados Unidos que mais tem institucionais. Quando a gente olha para isso, a gente entende que dentro da Coinbase, os players são aqueles tipos de pessoas mais decididas. Não é igual dentro da Binance, por exemplo. A Binance a gente tem mais o varejo. E o varejo, ele se comporta mais no comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Tudo isso dentro do mesmo dia. O institucional, ele se comporta de outra maneira. O investidor mais maduro, ele se comporta de outra maneira. Ele compra, 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 compra. Em um determinado momento, ele vai vender, 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 vender. A gente tem esses dois tipos de comportamento. Se o institucional ele resolve entrar, ele vai comprar, 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 comprar. Se o player mais maduro resolve entrar, ele vai comprar, 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 comprar. Beleza? E dentro da Binance a gente vê que é um pouco diferente, porque a gente tem mais o varejo. Nosso mercado subiu, a pessoa vai lá e compra. O mercado caiu, ela vai lá e vende. Ela fica nesse, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Beleza? Então quando a gente olha para isso, isso daqui para mim é um sinal extremamente bullish, tá, galera? E quando eu trago essa análise aqui para vocês, ela é uma análise para mim também. Eu sempre falo que esse canal aqui, ele é preto no branco. Tudo aquilo que eu falo para vocês é o que eu faço, cara. É simplesmente o que eu analiso o mercado e tiro como decisões. Bom, se a gente olhar para essa queda que a gente teve aí, no sábado eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas eu aumentei a quantidade de Ethers que eu vinha comprando. Tinha acumulado 6 Ethers ao longo desse pullback que a gente teve. Dessa vez, acumulei mais um pouco ali, comprei mais um pouco de Ethers pro médio prazo para simplesmente acumular junto com esses players mais maduros. Novamente, eu gosto de andar junto com os investidores de longo prazo. Eu gosto de andar junto com os investidores mais maduros, beleza? Então, eu adoto o mesmo comportamento que esses caras têm. Adoto a mesma estratégia que esses caras têm. O que é fase de acumulação
é movimentos aonde eu vou fazer compras parciais e a gente vai sentando a mão na compra enquanto a gente tiver essa oportunidade de acumulação diante da nossa frente. Então, se eu estou olhando os dados e estou vendo que tem informações positivas ao meu favor, cara, eu vou simplesmente comprar. E eu sou uma pessoa extremamente paciente. Eu tenho extremamente paciente. Eu tenho paciência para esperar essa parada muito bem, beleza? E bom, eu vou gravar um vídeo no domingo falando sobre isso, mas eu gostaria de dar boas-vindas para BlackRock. Bom, se você me conhece há mais tempo, há 11 meses atrás, vou deixar linkado aqui no card, eu soltei um vídeo dentro desse canal de que os bancos haviam tido uma liberação de que eles poderiam ter 1% do seu balanço dentro das criptos. Essa notícia ela foi extremamente abafada porque a gente estava em pleno bear market, mas eu gravei um vídeo, vou deixar linkado aqui no card, caso você queira assistir, isso daí já faz bastante tempo, faz 11 meses. E nesse mesmo período a gente tinha a BlackRock começando a se movimentar, fazer parceria com a Coinbase, mostrar o interesse por Bitcoin e simplesmente ofertando para os seus clientes. Não sei se você sabe quem que é a BlackRock, mas é a maior gestora que a gente tem no mundo. E eu esperei muito tempo por essa movimentação. E como a gente teve o report aí, ela é uma empresa de capital aberto, então ela tem que reportar todos os seus balanços. A gente tem exatamente o report da BlackRock. Eu vi isso daqui na data de hoje, porque hoje começou a pipocar algumas notícias de que a BlackRock está comprando, e aí eu fui ir atrás disso daí. E realmente, hoje a BlackRock tem 6 mil bitcoins acumulados no seu balanço. Quando a gente olha aqui para a lista das empresas de capital aberto, a gente não tinha BlackRock nessa lista aqui no ano passado. E nesse ano a gente já tem ela dentro dessa lista. Gostaria de dar as boas-vindas para a BlackRock, mas vou gravar um vídeo sobre isso no domingo para vocês. Beleza? Se a gente olhar aqui, em primeiro lugar, é o nosso MicroStrategy, e a gente em terceiro lugar tem a Tesla mão de alface aqui também, beleza? Mas bora seguir a nossa análise aí. Bom, se a gente olhar para o que aconteceu ontem em liquidação de Bitcoin, a gente teve ali aproximadamente 25 milhões de dólares sendo liquidados em Bitcoin. Em Ether a gente teve uma liquidação bem maior. Em Ether a gente vê que a liquidação foi ali da casa de... quanto que está aqui? Da casa de 36 milhões. E quando a gente olha para essa liquidação de Ether, a gente vê que foi um volume bem alto. Volume que a gente não vê desde quando a gente estava ali no final do ano, na nossa formação do fundo do mercado. Bom, isso daqui é uma pressão artificial para o preço ir para baixo. Foi um dos motivos que me fez decidir comprar o ativo. E se a gente olhar para o preço do Bitcoin, o que os investidores estão fazendo, a gente vê que, cara, não está tendo nem realização de lucro, nem realização de prejuízo. O mercado ele está muito apático. O que movimentou o mercado ontem foi futuros, não foi spot. Foi simplesmente essa liquidação que a gente teve, jogou os ativos para baixo. Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente vê que a fase de distribuição ela está sim chegando ao seu fim. A gente vê que as bolinhas aqui elas começam a escurecer. Quando a gente tem esse escurecimento, a gente tem os players segurando mais o ativo e distribuindo menos, beleza? A gente tem menos pressões dessas transações intradiárias, porque tem menos players dentro dessas operações intradiárias. Bom, ontem vocês me pediram aqui no canal para que eu trouxesse exatamente uma análise de como que está o comportamento dos dólares enviados para as corretoras. A gente vê que em USDT entrou 1,4 bilhões de dólares aí nesses últimos dias. É um volume alto, um volume expressivo, mas se a gente olha para o passado, não é um volume
tão alto assim. No passado, a gente já teve volumes bem maiores do que esse. Só deixar o SDT aqui, para ficar mais claro, a gente já teve volumes bem maiores do que esse, mas isso daqui é um bom sinal, isso daqui é interesse de que a gente tem dinheiro novo entrando na praça, isso é muito bom, sinais muito legais da gente ver, mas eu ainda gostaria de ver uma consistência nisso daqui, um aumento muito maior ao longo dos próximos dias, como a gente teve cá atrás um aumento mais consistente desses novos dólares, beleza? Mas a gente teve sim novas entradas aí, se a gente descartar essa última barra aqui, vai parecer que é um pouco mais relevante, né? Olha só, então a gente teve movimentos relevantes. Se a gente olhar lá para janeiro, a gente vai ver que tivemos um movimento desse patamar lá em dia 13 de janeiro, mas a gente tinha uma consistência maior no aumento aqui, ó, nos dias anteriores, beleza? Então, para dar continuidade em entrada de stablecoins dentro das corretoras, seria interessante a gente ver mais consistência nos próximos dias dessas entradas aqui de USDT. Bom, a região que nós chegamos hoje, ela já é uma região onde os investidores de curto prazo eles estão no prejuízo. A gente está abaixo do custo do investidor de curto prazo. E, cara, já fazem dias que eu venho falando do custo do investidor de curto prazo. Abaixo dessa região, se você está operando no curto prazo, você provavelmente está no prejuízo, porque a maioria das pessoas estão no prejuízo. O custo do investidor de curto prazo é exatamente um custo médio. Então, a gente olha para esse custo médio e a gente entende que a maioria das pessoas no curto prazo estão no prejuízo. Se elas estão no prejuízo, a gente tem menos pressão de venda, porque elas tendem a não vender. Vai vender se for um mão de alface. Se simplesmente não souber operar dentro do mercado, não souber diminuir o seu custo médio, não ter paciência e não saber esperar. Porque se a gente olhar até mesmo para price action, a gente vai ver que Ether bateu RSI em sobrevenda. Beleza? A gente vai falar de price action também, a gente vai analisar isso no vídeo de hoje. Mas quando a gente vê isso daqui, são zonas extremamente interessantes para pontos de compra. Adoro comprar dentro dessas regiões. E de ciclo de mercado, se vocês olharem essa fase roxa aqui, ó, essa fase roxa é quando nós estamos abaixo do Realized Price. O Realized Price é exatamente o custo médio de todos os investidores. A linha vermelha é o custo médio dos investidores de curto prazo, a linha azul é o custo médio dos investidores de longo prazo e a linha amarela é exatamente o custo de todos os bitcoins minerados. E quando a gente entra abaixo desse custo, onde o ativo está mais barato do que o preço justo, do que aquilo que a média de todo mundo pagou, a gente tem a nossa fase de capitulação. Dentro dessa fase é uma excelente fase cíclica para a gente fazer compras mais pesadas, beleza? Por isso que dentro dessa fase as pessoas me perguntam, nossa, mas por que você começou a comprar quando o Bitcoin caiu ali, estava em 22 mil dólares, depois foi a 20, 18, 16, por que você estava comprando nesse período? Ué, porque a gente estava entrando na fase de capitulação, a gente estava entrando abaixo do Realized Price, beleza? Como a gente já saiu de dentro dessa região, outra região que nós podemos comprar agora é abaixo do custo do investidor de curto prazo. Então, é a nossa opção que nós temos aí. Bom, se a gente analisar para o grupo de carteiras que eu mais gosto de analisar, que é de 10 a 100 bitcoins, por que de 10 a 100 bitcoins? Porque foram os caras que distribuíram no topo do mercado, passaram um período estável ali, fora do mercado, e depois voltaram para o mercado quando a gente entra na fase de capitulação. Esse grupo de carteiras aqui, para mim, é o grupo de carteiras mais experiente dentro do mercado Bitcoin. Nesse momento, no próximo ciclo, pode ser um grupo menor, porque a gente vai ter o preço do Bitcoin subindo, e aí ter 10 Bitcoins já vai ser bem diferente. Bom, a gente passou por um período aqui onde eles se mantiveram estáveis e a gente não tinha grandes movimentações nesse grupo de carteira. Mas veja que a partir do momento que a gente começou a fazer o nosso pullback aqui, esses caras estão comprando discretamente, porque agora a gente está começando a ver que essa parada ela realmente está apontando para cima.
Enquanto o preço está caindo, esse grupo de entidades está comprando aos poucos. Não é compras tão relevantes como a gente teve cá atrás, quando a FTX quebrou, não é compras tão relevantes quando a 3AC quebrou, quando a gente estava na região de fundo do mercado, não são compras tão relevantes assim, mas a gente está tendo compras desses players aí. Eles estão simplesmente comprando, eles estão simplesmente aproveitando toda essa movimentação. Se eles estão comprando, eu também estarei. Eu não vou ser o cara que vou entregar o meu supply para esses caras. Não, eu vou simplesmente acumular e vou pegar o supply também da galera que está simplesmente vendendo aí no desespero. Se a gente olhar para as carteiras de Ether, olha só, tem uma coisa que me chamou bastante atenção nas carteiras de Ether. Se a gente analisar as carteiras, a gente vai ver que eu separei aqui em 3 tipos de carteira, tá? De 0 a 1 Ether, que eu considero os menores players, né? Até você ter um Ether ali, cara, você tem $1.800 no mercado, de 1 a 1.000 Ethers já é bastante coisa, e de 100 a 1.000 Ethers também. Observe, olha só, cara, o que está acontecendo, o que eu vejo nesse gráfico. As carteiras de 0 a 1 Ether, elas estão entregando a paçoca. Por que elas estão entregando a paçoca? Porque esses caras estão perdendo o seu supply, eles estão entregando o seu supply para os players que estão acumulando. Cada vez menos a gente vê pessoas com saldo de 0 a 1 Ether. Significa que os pequenos players estão simplesmente entregando seu supply. Porque quando a gente olha para os players maiores ali, se a gente olhar para o player de 1 a 1.000 e de 100 a... ou de 1 a 1.000 ou de 100... Ah, aqui eu salvei errado. Vamos considerar então só esse daqui. Porque esse daqui vai ser a mesma coisa. O de 1 a 1.000, olha só, se a gente olhar para o de 1 a 1.000, olha o que esses caras estão fazendo. Enquanto os pequenos estão vendendo, de 1 a 1.000 está simplesmente acumulando. Olha só a porrada que o de 1 a 1.000 faz de compra aqui nesse período, quando a gente volta ali para um reteste próximo da região, volta ali para os $1.000, a gente tem uma alta acumulação. Passa um tempo aqui embaixo, os players mais menores, né, eles acabam vendendo, acabam distribuindo. E a gente tem esses players maiores seguindo, acumulando as suas posições. Ou seja, eu vejo que aqui as pessoas que têm menos de 1 Ether na carteira, elas estão simplesmente entregando a paçoca. Por que entregar a paçoca? Cara, a gente tem supply limitado dentro do mercado. Tanto o Bitcoin quanto o Ether, a gente tem um supply limitado. A gente sabe a quantidade que tem daquele ativo em circulação. Uma ação funciona dessa maneira. Você sabe a quantidade de papéis que tem em circulação. E se você está vendendo e a pessoa que está comprando do outro lado é uma pessoa mais madura, uma pessoa que vai pegar aquela parada, vai tirar de circulação e vai estocar. E na hora que você vender de novo, ela vai pegar essa parada, vai tirar de circulação e vai estocar. E assim, conforme você vai vendendo, ela vai tirando e vai estocando. No final, ela estocou um caminhão desses ativos. E na hora que você quiser comprar, você só vai ter essa pessoa para vender para você. E aí você acha que um player mais maduro vai te vender essa parada de maneira barata? Não, ele não vai te vender essa parada de maneira barata. Você está achando que a BlackRock entrou no mercado e está simplesmente olhando para a média de 200 períodos, perdeu a média de 200 períodos, a BlackRock vai vender? Não. A BlackRock ela vai passar anos acumulando, quiçá 2023, 2024, 2025. Talvez eles realizem na próxima euforia, mas isso pode nem acontecer, porque o jogo desses caras é de muitos anos. Pode ser que esses caras venham a realizar só daqui 2 ciclos. A gente não sabe quando eles vão realizar. Mas o comportamento de um player grande como a BlackRock não é um comportamento de comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Não, cara. É um comportamento de acumulação durante um longo período. Você acha que o Luiz Bars deu porrada
no mercado fazendo como? Comprando e vendendo? Não, comprando. Bom, ele não é um cara que vende. Mas quando a gente olha para Warren Buffett, comprando, em um determinado, bumba, realização. Beleza? Então esse é o comportamento de grandes players, como bancos operam, como grandes institucionais operam. E ver isso daqui é ver que as pessoas pequenas estão entregando a paçoca. Bom, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente perdeu a nossa média de 200 períodos, a gente perdeu a nossa cunha descendente que a gente tinha maior probabilidade de romper para cima, a gente rompeu para baixo. Aqui a gente tem exatamente uma opção do mercado voltar para dentro da cunha e a gente descartar esse rompimento, que ele pode ser um falso rompimento, beleza? Não vou contar com a sorte de simplesmente voltar aqui para dentro, pode ser que hoje o dia feche aqui dentro, a gente já pode descartar. E da média de 200 períodos, veja só, a gente perdeu. Então, a partir daqui, como eu comentei na data de ontem com vocês, se a gente constituir um pivô de baixa abaixo da média de 200, aí a gente reverteu a tendência, aí a gente tem tendência de baixa, beleza? Até o presente momento a gente está arriscando perder essa tendência de baixa. Olha só como cá atrás a gente arriscou perder essa tendência, a gente está arriscando perder essa tendência de alta. Olha como cá atrás a gente arriscou perder essa tendência de alta que a gente vinha lá de janeiro e o mercado voltou a subir, se manteve acima da média de 200 períodos e então a gente seguiu uma tendência de alta na média de 200 períodos. Se fizer o pivô de baixa, sim, aí a gente pode contar, fez o pivô de baixa aqui, aí a gente pode contar com mais quedas, a gente pode contar com um retorno para dentro dessa região que nós temos aqui baixo. Olha só, a gente vai ter uma região aqui onde o preço pode ficar sanduichado durante mais tempo, aqui embaixo, lateralizar a média de 200 períodos, depois ele vai ter resistências para enfrentar, para voltar a subir, vai ser mais difícil para ele voltar a subir. Só que, mesmo essa movimentação aqui, cara, para mim não é movimentações preocupantes. Eu descarto que a gente vai voltar nos 15 mil dólares. Eu não acredito que a gente vai voltar nos 15 mil dólares. E, cara, eu posso estar completamente errado. Sou um analista, dependo de dados e a minha interpretação dos dados. Não são só os dados não mentem, mas quem analisa o mercado pode analisar errado. Posso estar completamente errado e tá tudo bem, cara. Não tenho medo nenhum em errar e não tenho medo nenhum em decidir em falar para vocês que não acredito que a gente vai voltar nos 15 mil dólares, beleza? Caso a gente volte para dentro dessa região, tenho interesse por dobrar a aposta, que é exatamente na minha carteira de longo prazo. E a carteira de longo prazo não tem ativos sendo colocados para dentro dessa carteira, não tem novo dinheiro, novo capital entrando para dentro dessa carteira, já faz um bom tempo. Na verdade, cara, 90% do capital foi encerrado nos 16 mil dólares. Depois os outros 10% acabei gastando dentro dessa região e desde dessa região não entra novo capital para dentro do mercado. Caso a gente venha para essa região, vou seguir comprando, vou seguir acumulando o meu ativo. Por que que eu estou acumulando o meu ativo? Cara, simplesmente os movimentos que estão acontecendo no mercado, para mim, eles são muito claros de que tudo que a gente precisa é de paciência. A gente só precisa esperar um tempo. A gente só precisa dar tempo ao tempo, porque os investidores macaco velhos, eles estão acumulando dos 19 milhões de Bitcoin em circulação, 15 milhões está estocado na mão dos investidores de longo prazo. Como o meu comportamento maior é de investidor, eu vou simplesmente seguir junto com esses caras, comprando, acumulando. Não é à toa que até para minha carteira de médio prazo, adicionei posições na queda aí do Ether, beleza? Bom, Bitcoin ainda não chegou com RSI em região de sobrevenda. Acredito que a gente pode esticar um pouquinho mais a queda, a gente pode dar um flushzinho aqui embaixo também, como cá atrás a gente teve um flush, depois criar um candle de reversão. Acho que a gente ainda pode esticar um pouquinho essa queda aí nos próximos dias, beleza? Não gosto de acertar o olho da mosca, então eu já vou me posicionando.
Bom, quando a gente olha para o book, a gente vê que houve bastante captura de ordens dentro dessa região que nós estamos no Bitcoin. Tinha bastante players interessados em comprar Bitcoin a 25 mil dólares, beleza? Essas ordens foram capturadas, então mais players entraram para dentro do mercado. Quem chamou a atenção aí foi exatamente o Ether, porque o Ether teve uma queda um pouco mais significativa, mas se a gente olha para o Ether, aonde o Ether chegou, ele chegou em região de suporte. Como o Bitcoin também está em região de suporte, que foi topo rompido anteriormente, isso daqui é região de suporte. O Ether está em região de suporte. E o Ether simplesmente chegou com seu RSI em sobrevenda. Beleza? Com essa sobrevenda dentro do RSI do Ether, me dá muito interesse também por comprar o ativo, muito interesse por segurar o ativo nesse momento, até a gente buscar uma região de sobrecompra. Porque se a tendência de alta for continuar saudável, quando a gente chegar no próximo sobrecompra, será superior ao topo anterior. Então, dito isso, eu venho comprando aqui dentro, comprei, tinha um custo médio ali, isso daí eu falo com vocês exatamente no sábado, vocês sabem dessa operação que eu tinha, coloquei mais Ethers para dentro dessa região que nós temos. Se a gente olhar para o book de ofertas do Ether, olha só, grandes interesses em compra, grandes interesses em compra, grandes interesses em compra. Se a gente olha para todas essas regiões ao longo dessa queda do Ether, a gente vê que tem muitos players comprando pesado, comprando forte, beleza? Bom, eu gosto novamente de seguir exatamente esses players. 2.200 Ethers comprados em 1.750. Quando a gente olha, isso daqui dentro da Binance, tá? Quando a gente olha para os 1.800, 1.700 Ethers. Quando a gente olha para a data de ontem, a gente teve 2.800 Ethers a 1.700. E a gente teve mais 1.700 Ethers a 1.650. E tem mais interesse por compra em 1.600. 2.7 mil Ethers interesse de compra. Pode ser que a gente venha fazer um flush quando o Bitcoin cair ali e for buscar o seu sobrevenda. Pode ser que a gente venha fazer o flush, capturar essas ordens aqui. Mas, cara, eu sigo extremamente bullish no mercado. Eu sigo comprando e holdando. E, cara, uma coisa que eu nunca busquei foi simplesmente ficar esperando o olho da mosca dentro do mercado. Nunca gostei disso, esperar o momento perfeito, o tempo certo, o preço perfeito para poder comprar. No começo eu perdia várias oportunidades por conta disso e eu decidi adotar uma estratégia diferente. Decidi adotar essa estratégia de comprando quedas e distribuindo altas, beleza? Então essa é a estratégia que eu sigo fazendo aí. Se o mercado esquentar um pouco mais, vamos ver se a gente esquentar mais para baixo, vamos ver se a gente vai ter mais compras ao longo dessa semana aí. Hoje é quinta-feira, a gente tem mais amanhã e no sábado eu gravo para vocês explicando sobre essa operação do Ether, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, link na descrição do meu canal do Telegram, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Eu te vejo amanhã. Valeu.